A nevasca parecia ter vontade própria. O mundo reduziu-se a um manto branco, onde nada podia ser visto além de alguns passos adiante. Na primeira hora de tempestade, resistiram como puderam, sem rumo. O frio cortava como 1000 facas. O ar tornava-se vidro nos pulmões. Não era possível enxergar nada além do furioso véu branco da tempestade. Ao fim de uma hora que pareceu uma eternidade, uma sombra solitária rompeu a cortina de neve. Uma mulher sozinha caminhava contra o vento, a armadura reluzindo sob uma crosta de gelo. Seus olhos eram claros como lâminas, a expressão firme apesar da tormenta. Ela ergueu uma mão para que o grupo não reagisse com violência. Sua voz ecoou firme, mas carregada pelo vento. Não sou inimiga. Me chamo Gala, paladina da luz prateada. Perdi-me da comitiva que escoltava uma mercadora anã, Torga Veia Gélida. A maldita nevasca nos separou. Dayereth estreitou os olhos. Sozinha, em meio a isso tudo? E com que propósito atravessava o vale? Gala hesitou por um instante, mas sua convicção logo se impôs. Fui autora de um texto chamado Nobreza Infernal, onde denunciei nobres de águas profundas por servirem a Levistos, o Senhor do Gelo nos 9 infernos. Acreditem, tenho muitos inimigos por causa disso, mas sigo firme em meu caminho. Minha investigação me trouxe ao Vale do Vento Gélido. Há sinais de que adoradores de Levistos agem por aqui, e vim exterminá-los. Kogu franziu o senho, farejando o vento como se buscasse a verdade em cada palavra. Auril, Levistos. No fim, são sempre covardes comuns que se escondem atrás de divindades. Gala assentiu. Há rumores de que em Caer de Neval, pessoas estão usando estranhos amuletos de cristal negro. Dizem que são fragmentos antigos da destruição da Torre de Cristal de Akar Kessel. Esses rumores têm atraído minha atenção. Eu estava a caminho de lá, até que a tempestade me trouxe até aqui. E até vocês. Ela baixou a cabeça em sinal de respeito. Sou eternamente grata. Sozinha, talvez não sobrevivesse. Naquela tempestade hostil, cada aliado era uma centelha de esperança. O grupo a acolheu, cientes de que no Vale do Vento Gélido, a união era tão rara quanto o calor. Mais uma longa hora de nevasca intensa passou, e novas silhuetas surgiram. Dessa vez, um rebanho de renas avançava entre o véu branco. Ao se aproximarem mais do grupo, uma delas se ergueu e repentinamente se transformou para uma forma humana. Era uma druida da neve, os olhos azuis como abismos congelados. Ela ergueu um cajado de gelo e bradou, com a voz distorcida pelo vento. Auril, receba o sangue dos ímpios! Que a noite eterna seja saciada! Com gritos em língua primal, lançou-se contra o grupo. E as renas a seguiram com chifres e cascos. O combate se desenrolou entre uivos de vento e rugidos de fúria. Grognar derrubou 2 animais com golpes que racharam o gelo. Lavínia lançou fogo que iluminou a tempestade como relâmpagos rubros. Kogu ergueu as mãos, e a própria nevasca pareceu hesitar, dividida sobre quem obedecer. Gala ergueu sua espada sagrada e golpeou uma das renas, que caiu em meio ao estalo de ossos partidos. A voz firme em oração. Pela luz que não se curva ao gelo. Ao final, a druida da neve tombou, e seu corpo foi engolido pela própria tormenta. Quase como se Auril tivesse recolhido sua serva caída. As renas selvagens que restaram fugiram por suas vidas. A tempestade cessou como se Auril tivesse cansado da brincadeira. O vento silenciou de repente, revelando diante deles um cenário de tragédia. Na planície gelada, o grupo encontrou um trenó quebrado.
As cordas estavam rasgadas, o madeirame partido, e sobre a neve endurecida jazia o corpo de Ubok, congelado em silêncio eterno. Seus olhos ainda abertos encaravam o vazio, como se o último grito tivesse ficado preso na garganta. Grognar se ajoelhou ao lado do anão morto, fechando-lhe as pálpebras com um gesto brusco. Morreu como um guerreiro, mas não ficará sem vingança. A neve revelava uma trilha clara, marcas profundas de algo pesado sendo arrastado para o norte. O grupo seguiu, atentos ao menor som. Logo adiante, viram silhuetas pequenas se debatendo contra o peso do saque. 6 goblins brigavam entre si, enquanto tentavam empurrar uma carroça gigantesca estacionada na planície. 2 ursos polares estavam atrelados à monstruosidade, rugindo em frustração e se debatendo contra as correntes. Claramente não eram aliados de vontade própria. Davros estreitou os olhos, as sombras em volta de seu corpo se agitando. Pobres diabos. Tentando brincar de gigantes. Aproveitando-se do barulho dos goblins, os heróis tentaram se aproximar em silêncio. O plano era simples. Um ataque rápido, surpresa, antes que os inimigos reagissem. Mas o destino raramente é generoso. Um dos goblins largou a corda e escorregou na neve, caindo de costas. Ao levantar, seus olhos arregalaram ao ver as silhuetas dos aventureiros contra a aurora distante. Ele soltou um grito estridente, como o de uma ave em desespero. Em segundos, a calmaria do gelo explodiu em caos. Matem-nos! Matem-nos todos! O combate foi sangrento. Grognar rugiu como fera, partindo 2 goblins ao meio com um único arco de seu machado. Lavínia ergueu o bastão e lançou chamas que iluminaram a carroça como uma pira, incinerando outro inimigo. Davros deixou que as sombras o envolvessem, arrastando um goblin para dentro da escuridão gélida, seus gritos cessando como se tivessem sido afogados. Coggo ergueu as mãos e raízes negras brotaram da neve, prendendo 2 goblins que se debatiam em vão antes de serem esmagados. Daereth recitou palavras rápidas como lâminas, disparando mísseis arcanos que explodiram em rajadas púrpuras sobre os inimigos. Até Gala, a recém-chegada, levantou sua espada sagrada e despedaçou o crânio de um goblin que ousou se aproximar dela. Em meio ao combate, o rugido dos ursos ecoava como trovão. Libertados quando a carroça tombou sob as chamas de Lavínia, eles se ergueram, ameaçadores. O grupo se preparou para o pior. Mas, em vez de atacar, as feras se voltaram contra os restos das correntes, despedaçando-as com golpes poderosos. Seus olhos se fixaram nos heróis por um instante longo, pesado. E então, algo mudou. Um dos ursos, o maior, avançou até Kogu e encostou-lhe o focinho no ombro. O druida, emocionado, não reagiu, e o animal apenas soltou um resmungo grave, quase grato. Em silêncio, os 2 ursos decidiram seguir o grupo, como se a vitória contra os goblins tivesse selado uma nova aliança. Quando os heróis retomaram a marcha a Bryn Shander, os ursos os ajudaram puxando o trenó com os lingotes recuperados até as muralhas da cidade. Mas a vitória não trouxe paz. Ao atravessar os portões de Bryn Shander, o grupo foi recebido não com aplausos, mas com lanças e aço. Guardas os cercaram em círculo, olhos duros, armas em punho. À frente deles estava Algrek, capitã da guarda, o semblante severo como a própria muralha de gelo. Estão presos sob suspeita do assassinato de Ogden Barba Flamejante, dono da taverna Conforto de Kelvin.